Oi, gente. Pois é, Bolsonaro praticamente admitiu que pode ter contraído o coronavírus e é lógico que ele está preparando o seu público para caso ele tenha que admitir que de fato contraiu, ele vai ter o álibi de ter dito um pouco antes isso, né? Porque ele está preparando o público para ser pego em uma mentira, né? Porque ele disse que o teste teria dado falso, né? E aí ele já está mudando a versão, dizendo que ele pode fazer vários testes, porque ele entra em contato com muita gente, e ele vai agora ter a versão de que ele não tinha o coronavírus antes, mas que ele pegou depois. O problema é que se o teste tiver datado, e você for falar com os médicos e as pessoas que realizaram o teste, isso for comprovado, vai se perceber que ele mentiu. E ele está agora querendo fugir disso, porque se ele for pego em uma mentira, isso vai ficar muito ruim para a disputa de narrativas que ele tem com agora ex-ministro e ex-juiz e, enfim, figura... Como é que eu classifico? Deplorável Sérgio Moro, né? Pois bem, Bolsonaro admite que usou nome e fantasia em teste de coronavírus. Talvez tenha pegado e nem senti. Continua minimizando e ignorando o fato de que ele pode ter sido assintomático ou ter desenvolvido uma versão, um estado, uma condição menos grave, mas pode ter passado para pessoas que desenvolveram a versão grave que poderiam vir a falecer do vírus, o que significa que ele foi completamente irresponsável, né? Bolsonaro admitiu pela primeira vez que pode ter sido contaminado por coronavírus, mas não mostrou o exame. Prazo dado pela justiça para revelar o teste já se esgotou, tem multa, né? Ele revelou uma carta lá para tentar se escapulir, mas agora vamos ver, vai acontecer uma pressão para que ele mostre os exames, né? Pela primeira vez, Jair Bolsonaro admitiu que talvez tenha pegado o coronavírus e afirmou que usou o nome fantasia para realizar o teste, que até o momento não foi revelado, embora tenha sido esgotado o prazo de 48 horas dado pela juíza Ana Lúcia Petri Beto na segunda-feira, para o presidente divulgar os exames para a Covid-19. Olha só o que disse ele: eu talvez tenha pegado esse vírus no passado e nem senti, disse em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã dessa quinta-feira. Bolsonaro ainda diz ter usado o nome fantasia por causa de ser uma pessoa conhecida para o bem e para o mal. Talvez ele esteja começando a reconhecer que ele está mais para a segunda parte da frase dele, né? Cada vez fica mais evidente, né? Sou uma pessoa conhecida para o bem ou para o mal. Quando fui medicado, coloquei nome fantasia porque na ponta da linha está um ser humano. Não se sabe o que pode ser feito se alguém souber que é Jair Bolsonaro. Em vídeo nas redes sociais, o filho do presidente, aquele que disse que pegou o condomínio inteiro, né? Ou metade do condomínio, né? Admitiu que também foi contaminado pelo coronavírus, mas classificou a doença como gripezinha, a exemplo do pai. Bem, eu vou abrir agora aqui a tela, porque realmente ter que lidar com essa gente é difícil, né, gente? É difícil. Olha a mágica que eu vou fazer agora. Olha só. Pronto. Pois é. Que irresponsabilidade, né? Nós sendo governados por essa figura. Mas eu quero falar para vocês algumas coisas. Uma delas, me parece claro que Bolsonaro, como eu disse no início desse vídeo, está tentando se antecipar para poder ter uma narrativa que justifique as mentiras, né? Caso ele seja finalmente obrigado a mostrar esses exames, ou seja, cada vez fica mais evidente que ele sim se contaminou. 23 pessoas da comitiva que ele fazia parte estavam contaminadas e o vírus tem uma capacidade de transmissão fortíssima. E aí, se isso ficar provado, ele cometeu mais um crime de responsabilidade naquela longa lista de crime de responsabilidade, que foi ter exposto pessoas ao vírus ao não declarar e a não obedecer às regras de quarentena. Quando ele foi sem máscara e tossindo muito, e limpou o nariz e pegou na mão de pessoas idosas e todas aquelas outras coisas que a gente sabe que ele fez, ele pode ter contaminado outras pessoas. Vamos imaginar que alguma dessas pessoas tenha contaminado alguém que veio a falecer.
ele vai ser responsabilizado por isso. Vai ser responsabilizado por vários motivos, porque ele é uma figura pública, porque ele teve acesso a exames que nem todo mundo tem. Então ele tinha as informações para ter evitado essa exposição. Se ele não fez isso, ele vai ser, e tem que ser, diretamente responsabilizado. Ah, André, talvez do ponto de vista legal isso não dê em nada. Do ponto de vista político, tem que enterrar a carreira de Jair Bolsonaro. Tem que acabar. Eu previ que com a saída do Sérgio Moro do governo, a popularidade de Bolsonaro cairia por volta de 25%, né? Saindo ali dos 33% que ele estava. As pesquisas começam a sinalizar que pode ser que caia para 21%, menos até do que eu imaginava. Isso daí, se confirmado, junto com essa outra notícia que pode aparecer nos próximos dias, embora a gente ainda não tenha certeza, porque a gente não viu o exame, e muitas pessoas estão acreditando que o exame vai ser falsificado, ou seja, vamos supor que o exame apareça e diga que ele não estava contaminado depois de tudo isso. Nós vamos ter dúvidas em relação ao exame. Esse exame vai ter que ser checado, vai ter que se ver a autenticidade, vai ter que se falar com os profissionais de saúde, com os médicos, vai ter que se investigar isso daí, né? Porque agora nós já entramos numa seara que se levantam legítimas dúvidas em relação ao exame, que se fosse uma coisa simples, não teria motivo para uma figura pública esconder, né? A não ser que o motivo fosse, como parece ser, um motivo político, né? Bolsonaro está fazendo isso por razões políticas. É realmente lamentável, gente. E essas pessoas, quando elas minimizam a pandemia, quando eles minimizam o sofrimento das pessoas, né? Fica realmente terrível, né? Na cidade de Manaus, nós estamos observando um número de falecimentos absolutamente gigantesco, né? Nós vemos alguns estados e governadores irresponsáveis caminhando para a reabertura do comércio, e em algumas cidades nós já temos dados, né? Em Blumenau, se eu não me engano, 173% o aumento de pessoas que contraíram o coronavírus, né? Então, nós estamos vendo, assim, em tempo real, uma tragédia que já existe se agravando. E se você acha que a palavra tragédia é muito forte para o que está acontecendo, eu gostaria de lembrar vocês que nos Estados Unidos o número de falecimentos já ultrapassou o número de americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Já tem mais de 50 mil falecidos nos Estados Unidos e mais de 30 milhões sem emprego. E mais de 50 mil pessoas que faleceram por causa do coronavírus. E esses números, com os dados de subnotificação, indicam que provavelmente o número real é maior do que esse. E o pior é que a curva nos Estados Unidos começa a se acentuar em vez de se achatar. E aqui no Brasil, em vários lugares, a situação é muito semelhante. O que significa que nós veremos o colapso do sistema de saúde em várias cidades, em vários estados. E eu acho que os brasileiros ainda não têm noção do que é um sistema de saúde colapsar. O sistema de saúde colapsou, você se envolveu num acidente de carro, você foi para o hospital, você não devia estar no carro, porque devia estar em casa, evitando sair, principalmente quem tem carro, que tem condições, né, de tentar não sair, né? Não são todas as pessoas que têm carro que têm condições, mas a maioria. E você chega no hospital, alguém te leva no hospital e não tem leito, não tem como te tratar, e dependendo dos seus ferimentos, você, um familiar seu, alguma pessoa que você conhece, pode vir a falecer. E o exemplo do acidente de carro foi só um exemplo que veio à minha mente, porque os dados de acidente de carro anuais também são da ordem no Brasil de número de guerra, né? Número de guerras como a Guerra do Vietnã. Então,
é realmente dramático e os números finais tendem a ser mais dramáticos ainda. Enquanto isso, senta, né, e está no Palácio do Planalto uma pessoa que minimiza, que mostra desconsideração com as vítimas e que continua tratando de uma gripinha, uma doença que nós não temos anticorpos e que nos casos graves leva à hospitalização, inclusive de pessoas jovens, arriscando a vida delas próprias. Já temos casos de pessoas jovens que vieram a falecer no Brasil e pelo mundo. É difícil, gente. É difícil. Talvez a boa notícia seja que tudo isso que está acontecendo está contribuindo para acelerar o final da carreira e do governo de Bolsonaro. Mesmo que ele não venha a ser empichado agora porque comprou o Centrão, e parece que ele vai querer comprar o Centrão, já comprou, o governo vai conseguir aprovar provavelmente poucas coisas da agora em diante. E ele próprio caiu em enorme descrédito político. E sua aprovação, eu acredito que antes do final do ano pode chegar a menos de 20%, talvez menos de 15% da população. Porque aprovar Bolsonaro nesse momento é um caso de desinformação ou de culto à personalidade, né? Uma atitude típica de uma seita religiosa e não de uma relação com um político eleito. E é tudo que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Quero dizer para vocês, nós não podemos esmorecer não, porque nós temos grandes adversários, alguns ainda fortalecidos como o Moro, né? E o campo progressista precisa se organizar. E falando sobre isso, eu tive uma excelente conversa com o Thiago dos Reis, do canal Plantão Brasil. Vocês podem ir lá checar, comentar e tudo mais. Fiz uma live com Aqui é Santarém, Aqui é Santarém Critica Brasil. E todos dois, tanto o Thiago dos Reis quanto Aqui é Santarém, vão participar aqui do canal A Nova Máquina do Tempo. E eles são apenas o início de um conjunto de colaborações que eu estou realizando com youtubers e pessoas progressistas espalhadas pelo país. Me parece, não tenho certeza, que esse momento crítico fortaleceu e fez com que nós buscássemos uns aos outros e disséssemos: precisamos nos unir, precisamos combater com tudo que nós temos, com o que nós podemos aqui usar das redes sociais, esse desgoverno. E conto com vocês e a contribuição de vocês, divulgando o vídeo, dando like, compartilhando, pedindo para amigos e conhecidos se inscreverem no canal, para a gente continuar nos fortalecendo nessa luta aqui. Porque essa luta está só começando, vai ter muita coisa para passar, e é uma luta que envolve militância, que envolve organização e que envolve inteligência e competência. E é por isso que aqui no canal eu busquei Glória Teixeira, uma grande epidemiologista, vou buscar outros especialistas de outras áreas, porque nós estamos num processo de aprendizado. E eu estou aprendendo com vocês, assim como nós todos estamos aprendendo juntos aqui no canal. E isso é muito importante para superar e para combater isso que está aí. E era a mensagem do vídeo de hoje. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.